Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu te ajudo a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é como me conectar com o Pai Ogunhê, meu Pai. Vamos traçar diversas curiosidades, diversas perguntas que existem sobre esse orixá maravilhoso, que é o divino Pai Ogum. Vamos entender e nos conectar melhor com esse amado orixá. Mas antes disso, já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, Instagram, Facebook. Vamos levar o conhecimento de Pai Ogum a todos. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para você receber todas as notificações do nosso vídeo. E você que está entrando hoje no canal, se inscreva e receba as notificações dos nossos vídeos. Vamos lá então, axé! Bom, antes de começar a falar sobre Ogum, eu quero pedir para que você abra a vossa mente e busque uma interpretação segundo a nossa doutrina. Eu vou falar, tudo que eu falar aqui é o nosso entendimento sobre nosso amado Pai Ogum. Bora lá! Quem é Ogum? Ogum, para mim, dentro da nossa doutrina, é o orixá das estradas, o orixá dos caminhos, é o braço armado de Deus, é o Senhor representante da lei. É Ogum que executa as leis de Deus, é Ogum que tem acesso a todos os domínios, a todas as realidades criadas por Pai Olorum, criadas por Pai Oxalá e por todos os orixás. É Ogum que leva a lei para ser executada em toda a criação de Deus. Ogum representa aquela lei, a lei correta, a lei certa, o caminho reto, sem desvios, sem axologia, sem, digamos, caminhos tortuosos. É a retidão de Deus. E para você se conectar com o Pai Ogum, você precisa, pelo menos, entender que Ogum é a retidão de Deus, para que você trace um caminho querendo alcançar a ordenação divina, ou seja, querendo ser uma pessoa mais ordenada na sua vida. Eu sei que você pode estar falando assim, pô, mas é impossível nós sermos retos, nós sermos certinhos todos os dias. Eu concordo, porque a gente comete erros, a gente comete pecados, mas nós temos que buscar esse caminho sempre, para podermos nos conectar com o divino orixá, com o divino Pai Ogum. Então Ogum é a lei de Deus, é o braço armado de Deus, é a representação, é a ordenação do caos religioso. É assim que eu gosto de chamar, ordenação divina. Quais são os atributos desse orixá? Atributo, digamos, fatores, né, que nós chamamos assim, o que ele faz na nossa vida? Ele nos ajuda a nos ordenar. Uma pessoa bagunceira clama ao Ogum para que ela seja ordenada, porque o Ogum é certinho, o Ogum é reto. Então a pessoa começa a se ordenar. Dentro de uma ordenação religiosa, a pessoa consegue trazer para si, para a sua vida pessoal, a ordenação também. Ora, entenda, eu sempre falo para o meu filho carnal, minha filha carnal, para os meus filhos de santo, sempre eu falo, nós somos na rua o que somos em casa. Nós somos no terreiro o que somos em casa. Nós somos em casa o que somos no terreiro. Não tem como existir uma pessoa na rua e uma pessoa em casa. Uma pessoa em casa e uma pessoa no terreiro. Uma pessoa no terreiro e uma pessoa em casa. Não tem, porque nós temos uma única personalidade. Claro, assim, no terreiro eu sou estritamente religioso. Estou praticando a minha religiosidade. Ali eu pratico a minha religiosidade, vou fazer preceitos, etc. Em casa, eu sou uma pessoa religiosa e tenho a minha conduta moral, a minha conduta regrada. Na rua também, no serviço também. E são esses atributos de Ogum que eu trago para a minha vida. A ordenação, a retidão. São esses atributos que nós temos que nos ligar. São esses atributos que nós temos que ter na nossa vida. Ogum é a retidão de Deus. Ogum é o caminho reto que nos liga ao divino Criador. Ogum, ele me emociona de falar de Ogum, porque é um orixá que eu tenho muita fé. Mas Ogum, ele está sempre pronto para vencer todas as batalhas que nós provocamos, ou aquelas que querem nos derrubar. Ogum sempre está pronto para nos defender.
desde que tenhamos uma conduta moral regrada, desde que estejamos na vibração divina, na vibração de Deus. Quais são as ferramentas desse orixá divino, do amado Pai Ogum? Horas. Vamos falar de cada uma aqui e vamos explanar sobre essas ferramentas. Vamos falar do escudo de Pai Ogum. O escudo de Pai Ogum. O escudo que é para defender de todas as energias negativas, é para defender de toda a maledicência, é para defender de todas as pragas, mas é também para nos defender dos nossos próprios atos. Quando nós vamos cometer um ato que vai gerar uma reação, algum coloca o escudo dele na frente, para que levamos uma trombada, e essa trombada nos faz dar um passo para trás, para que possamos ativar o nosso pensamento, ativar a nossa ordenação e o nosso caminho reto. Opa, peraí, isso aqui eu ia fazer errado. Não posso cometer esse erro não. Não é porque a pessoa fez que eu tenho que fazer errado. Não é porque a pessoa quer que eu tenho que fazer errado. Não, eu estou aqui na retidão de Deus. Muitas pessoas já chegaram a me falar, a gente faz porque a pessoa quer. Todo mundo quer. Não é porque todo mundo quer que nós devemos fazer. Nós devemos fazer o que é certo perante Deus, não o que é certo para nós. Porque o meu conceito de certo e errado pode ser diferente do seu, mas e o conceito de certo e errado para a ordenação divina? Ele é o mesmo. Aí você pode me falar, mas cabe a interpretação. Cabe a interpretação, mas só existe uma interpretação que é a correta. Você está se aproveitando da fé dos outros ou não? Pensa isso. Se você estiver se aproveitando da fé dos outros, é errado. Então o escudo serve para nós levarmos essas trombadas, esses baques, esse stop, para, não faça isso. Esse é o escudo de Pai Ogum. Que se o escudo me valha nesse momento, meu Pai, e que impeça que eu cometa os desatinos da vida, que impeça que eu cometa os erros crassos que me levam às minhas quedas conscienciais. O escudo de Ogum. A espada de Ogum. A espada, ela tem um fio cortante de um lado e do outro lado também. É a espada que corta, é a espada que abre caminhos para poder avançar. E assim também é a dança de Ogum, abrindo caminhos para podermos avançar. Avançar para onde? Rumo ao encontro com o Pai Olorum, rumo ao encontro com o que é certo, rumo à retidão, rumo ao encontro com Ogum, ao encontro com os orixás. E essa mesma espada que abre os caminhos também corta todas as magias negativas, também corta as pragas, também corta os pensamentos errados. E eu sempre peço para que a sua espada, meu Pai, corte sim todas as energias negativas que chegam à minha frente, que estão à minha direita, que estão à minha esquerda e que estão no meu atrás. Corte, meu Pai, com a sua espada divina, as energias negativas que vêm do embaixo, e que a sua espada, meu Pai, seja a minha defesa junto com o seu escudo nesse momento. A espada é aquele elemento que, além de abrir caminhos, é também uma defesa para poder se defender dos inimigos junto com o escudo. A espada de Ogum. A lança de Ogum. A lança de Ogum, ela é comprida, ela é reta. E quando atirada, ela alcança uma longa distância. Representa para mim a distância que eu tenho que percorrer. E a sua retidão é o caminho que eu tenho que seguir, sempre reto, sempre de forma marcial, sempre de forma ordenada, sem aqueles desvios, sem aquelas quedas. Ainda que as quedas fazem parte do caminhar do ser humano, mas nós temos que fazer sempre o possível para estarmos conectados com esse orixá e estarmos sempre prontos para caminhar de modo ordenado, de modo reto. A lança de Senhor Ogum, ela serve para eu poder me conectar quando eu quero seguir aquele caminho reto, criar uma conduta melhor do que a que eu já tenho e ter um caminho reto a seguir. Mostre, meu Pai, com a sua lança sagrada, o caminho certo, o caminho correto que eu tenho que seguir, Pai. Não permita que eu caia
nos caminhos tortuosos, nos caminhos que me são fáceis. Não permita que eu crie desvio, Senhor, para que impeça o meu reencontro com vós e o meu reencontro com o Criador. A lança do Senhor Ogum, o elmo, o capacete. O elmo, o capacete de Ogum, me traz uma proteção dos meus pensamentos. Pensamentos esses que nem sempre me são fiéis. Me levam sim a quedas conscienciais. Me levam sim a pensamentos, digamos, negativos. Então, quando eu penso numa arma, num instrumento de Ogum, para que eu volte a pensar melhor, que afaste de mim o pânico, que afaste de mim a depressão, que afaste de mim pensamentos tristes, pensamentos que não me são fiéis, eu me imagino conectando o elmo de Ogum e que a ordenação divina comece a ordenar os pensamentos, que a ordenação divina do Senhor Ogum possa nesse momento ordenar os meus pensamentos, ordenar a minha vida. Então o elmo de Ogum é aquele que protege o meu ori e protege a minha mente e me ajuda a ordenar os meus pensamentos, a ordenar os caminhos que eu tenho que seguir. E enfim, a capa de Senhor Ogum, a capa rubra, a capa azulada. Eu tenho na capa como um manto sagrado que me envolve, que me aquece nas noites de frio, que me protege contra o calor excessivo e que também cura as chagas da minha aura espiritual, que cura os malefícios que foram infligidos ao meu corpo material e ao meu corpo espiritual. Então, quando eu me sinto ferido, eu me envolvo com a capa de Pai Ogum e peço para que essa capa me envolva e me traga paz, me traga amor e me traga esperança e fé. E dentro da minha casa eu consigo fazer essa oração e consigo me conectar com o Pai e consigo ser uma pessoa religiosa. E no terreiro eu pratico a minha religiosidade, eu me envolvo com a capa, estou pronto para dançar para o Senhor Ogum e estou pronto para manifestar a vossa irradiação, a vossa essência divina. Ogum, Orixá. Nós falamos de todos os instrumentos de Pai Ogum e falamos que o Pai Ogum, ele é o ordenador do caos religioso. O que posso pedir para esse amado Pai? O que posso pedir para o Ogum? Eu sempre falo que nós podemos pedir tudo para todos os orixás, mas existem alguns fatores, algumas coisas da nossa vida que o orixá está sempre pronto para nos dar. Por exemplo, amor. Amor eu vou pedir para o Oxum. Concepção é Oxum. Perdão é Oxalá. Quando eu falo de abrir caminhos e de ordenar a minha vida, ordenar o caos que está ao meu lado, eu logo penso em Ogum. Logo penso no amado Pai Ogum. Ogum, o Senhor da criação. Ogum, a lei de Deus, a ordenação do caos divino. Eu sempre peço abertura de caminhos e peço ordenação à minha volta. Para que eu consiga entender melhor as pessoas à minha volta, que eu consiga ordenar as minhas amizades, ordenar o meu campo de trabalho, ordenar tudo à minha volta. É assim que eu entendo o Divino Pai. Ogum trabalha dentro da mitologia, ele trabalha com os ferreiros, com as pessoas que manipulam o aço e manipulam o ferro. Ele trabalha com aquelas pessoas que direcionam, ele trabalha com aquelas pessoas que estão fazendo um trabalho árduo. Ogum, ele tem em sua mão a espada de aço, o escudo de ferro. Então ali, e o elmo também, de ferro, de aço, de latão, como vocês queiram chamar. Então o elemento que Ogum trabalha é o ferro, é o aço, a manipulação do aço, a manipulação do ferro. Qual que é o otá de Ogum? Eu gosto muito de usar a granada, que é uma pedra que vem com mica à sua volta, ela tem que ser, digamos, esculpida ali, tirando a mica ali para poder tirar a granada. E também temos a hematita, que é uma pedra de Senhor Ogum. Com quem Ogum é sincretizado? Aí vai acontecer sempre a briga, né? A briga das pessoas que falam, você está sincretizando. Não, eu não estou sincretizando. O sincretismo foi um fato histórico na nossa
na história da nossa religião. E tirar a história do sincretismo é o mesmo que você cortar um pedaço da nossa história. Nós temos que explicar o que é. E se nesse momento da vida é necessário o sincretismo, que caiba a cada um interpretar a sua fé. Para mim, o sincretismo não é mais necessário. Mas nós temos que explicar. Sincretismo é o santo católico que mais se aproxima do divino orixá. Então Ogum foi aquele que venceu o mal, que vence o mal, é aquele que vence as batalhas. São Jorge Guerreiro venceu o dragão. O dragão seria o mal, seria a batalha que teria que ser seguida. E assim foi sincretizado com São Jorge Guerreiro o orixá Ogum. Mas entendam, não significa que é o orixá. Longe disso. Para mim, Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge. Cada um na sua esfera religiosa. Cada um na sua esfera de fé e que cada um interprete a sua fé. Mas tem que ser ensinado. Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge. E no sincretismo religioso, Ogum é chamado de São Jorge Guerreiro. Você pode me perguntar agora, assim, Pai Paulo, eu vou no terreiro de Umbanda e nós vemos diversos lá, Ogum sete espadas, Ogum sete cachoeiras, Ogum beira-mar, Ogum três espadas, Ogum rompimato. E eles falam, Pai Paulo, e me disseram que Ogum não fala. Orixá Ogum não fala. Dentro da nossa concepção, do nosso entendimento, Orixá também não fala. Ele não sai falando igual um caboclo, igual um preto velho, igual um baiano, um cigano. Não fala. Então, quando nós vemos um caboclo com o nome Caboclo Sete Espadas, Caboclo Ogum Sete Cachoeiras, Caboclo Ogum Sete Lanças, Caboclo Ogum beira-mar, são caboclos, são espíritos que foram encarnados, que trazem na sua essência a representação do divino Pai Ogum. Então são espíritos chamados de falangeiros. Então Ogum, esses Oguns, que são espíritos, eles trazem a essência do orixá. Agora nós temos o orixá primordial Ogum, que é um só. Abaixo do orixá primordial, nós temos 7 orixás que foram se multiplicando de 7 em 7 em 7. E aí nós vamos entrar no intercruzamento dos orixás. Mas para você poder entender isso mais profundamente, eu te aconselho a você entrar no nosso curso do MMF. Porque lá eu me aprofundo muito nessa questão e vou mostrar e fundamentar para vocês por que existe tantos Oguns. Por exemplo, Ogum beira-mar, Ogum sete ondas, Ogum choroquê. Mas existe também aqueles espíritos que são chamados com esses nomes. Esses espíritos encarnados são os que falam. Os que não falam são representantes da manifestação de um orixá, que não é o primordial, mas está numa faixa vibratória equivalente à nossa. Por isso que nós manifestamos o orixá. Por isso que se manifesta o orixá. Que se fosse para manifestar somente o primordial, nós não teríamos condições, o nosso corpo não suportaria tamanha energia. Não suporta. Por isso que existe essa queda vibracional. Esta queda, não queda, vai. Eles vão se dividindo, se multiplicando até chegar no nível terra, que estamos prontos. Mas da mesma forma que tem o poder do primordial, este Ogum que está aqui próximo a nós também tem o poder, porque ele representa o orixá divino. Ele é a representação divina deste orixá. É a representação magnânima deste orixá. Então ele traz em si a essência. O caboclo traz, digamos, a centelha. Ele pede para o orixá e o orixá realiza. Acho que é uma maneira mais simples de poder explicar para vocês essa questão. Falando de orixá, de falangeiros, né, me vem à mente uma lenda, a lenda do pai. Aqui, quando Ogum caminhou na terra, é uma lenda, um Itã, né, que fala. Quando Ogum ele estava caminhando na terra, ele decidiu visitar o seu filho num distante reino. E caminhou por dias e por noites até chegar no reino onde estava seu filho. No reino onde ele chegou, a aldeia estava fazendo voto de silêncio para o Criador,
voto de silêncio para Deus. Então eles não podiam responder, não podiam falar. Ogum chegou e falou assim: sou Ogum, venho do distante reino para visitar o meu filho. Onde ele está? E a aldeia em voto de silêncio. Não respondia, não podia responder, porque o voto era para o Criador. E ele foi insistindo em perguntar e não havia respostas. Ogum se sentiu completamente ofendido. E por ele se sentir completamente ofendido, ele sacou a sua espada e ceifou a vida de toda a aldeia. E ali ficou esperando seu filho, tentando descobrir onde estava seu filho. Quando o filho dele chegou, falou assim: pai, o que você fez? Essa aldeia toda desrespeitou Ogum. Eu perguntei sobre você e eles não me respondiam. Então, como eles desafiaram Ogum, ceifei a vida de todos. Mas eles não podiam responder, meu pai. Eles não podiam de jeito nenhum responder. E por que não podiam responder Ogum? Eles não podiam responder porque eles estavam fazendo voto de silêncio para o Criador. Quando o filho de Ogum falou voto de silêncio para o Criador, Ogum ficou extremamente triste, extremamente irado consigo mesmo, porque ele cometeu uma afronta com um voto de silêncio ao Criador. Ogum naquele momento se ajoelhou, olhou para o céu, pediu perdão ao Criador, enfiou sua espada na terra e se recolheu, tornando-se assim um orixá. Agora vamos interpretar essa lenda, não ao pé da letra, mas interpretar a lenda com o oculto que existe atrás dela. Se nós fôssemos interpretar ao pé da letra, se desrespeita um filho de Ogum, ele tem que sacar a espada e acabar ceifando a vida de todo mundo, que foi assim que Ogum fez. Então nós não podemos interpretar os itãs, as lendas, conforme a lenda. Nós temos que interpretar com o oculto atrás da lenda. E o oculto atrás da lenda me traz o seguinte ensinamento. Mesmo Ogum sendo o braço armado de Deus, mesmo Ogum sendo a lei de Deus, o representante de Deus, ele não poderia tomar as leis em sua própria mão. Por isso tem Xangô. Ele deveria pegar a situação e levar para que Xangô desse a justiça. E Xangô sentenciando, Ogum executaria a sentença, seria a lei. Então, qual que é a moral dessa lenda? O que me representa essa lenda? Mesmo tendo certeza de diversas situações, nós devemos ouvir todos os lados. Nós devemos ser neutros, ouvir todos os lados. E após ouvir todos os lados, devemos tirar a nossa conclusão. E mesmo assim, nós não devemos julgar, porque nós não somos julgadores. Que entreguemos a justiça divina e a lei maior. É assim que eu interpreto esta lenda do Divino Pai Ogum. Pai Paulo, gostei. Como que eu posso me conectar com o Pai Ogum no meu dia a dia? Dentro da nossa doutrina, nós damos a terça-feira para Ogum. Nós damos a semana, no dia da semana, terça-feira para Ogum. Se bem que para mim, Paulo, todos os dias é o dia de me conectar com o Orixá. Mas se existe um dia na semana que eu preciso me conectar, eu vou escolher a terça-feira para criar um ritual, porque toda terça-feira eu vou me conectar com o Ogum. E quando eu me conecto com o Pai Ogum, eu uso, em primeiro lugar, eu busco me ordenar. Eu sei que o atributo de Ogum é a ordenação. Então eu busco primeiro me ordenar para entrar na vibração do Pai. É claro que eu uso outros elementos. E para isso, eu te indico mais uma vez, faça o nosso curso MMF, o Método Me Fundamenta, que lá eu dou um meio de conexão com o divino, um meio de conexão com o natural e um meio de conexão com o espiritual, para que você possa ter N possibilidades de se conectar com o Orixá. Lembrando que conectar não é, nunca foi, nunca será incorporar. Conectar é você mentalizar, rezar, orar e entrar na conexão. É claro que a reza não é uma reza mecânica, é uma reza feita de fórum íntimo. Isso se chama conexão, isso se chama se conectar. Não é incorporar, incorporar é muito diferente. Incorporar é dentro do terreiro de Umbanda. Conectar, você pode se conectar até mesmo no carro, se assim houver necessidade. Porque eu me conecto no carro quando eu sinto necessidade. Eu me conecto com o Pai Ogum no carro quando eu sinto necessidade. E antes de pegar uma estrada, de viajar,
eu peço licença para seguir na estrada, no caminho, que o Senhor Ogum abra os meus caminhos. É uma forma de conexão, é uma forma de clamor, que você pode trazer para a sua vida. Você vai viajar, peça licença para trilhar naquele caminho e que o Senhor Ogum abra os seus caminhos espirituais e seus caminhos materiais. Eu falei de velas, né? Elementos, tal. Qual que seria a cor de vela que eu daria para Ogum? Olha, dentro dos anos que eu estou na Umbanda, e são poucos anos, desde quando nasci, eu falo poucos porque existem pessoas que estão muito mais tempo que eu, e aos nossos mais velhos nós devemos respeito. Não fazer com que algumas pessoas falam por aí, esquece os mais velhos, esquece a tradição, que eu já cheguei até a ouvir de algumas pessoas que para a Umbanda crescer a tradição teria que morrer. Só que a pessoa se esquece que a tradição também é história. E se a história tem que morrer, nós deixamos de ser quem somos hoje. Desrespeitar a tradição é desrespeitar o seu próprio caminhar. Desrespeitar a tradição é desrespeitar aquele que trilhou caminhos antes de nós. Então nós temos que entender e respeitar os nossos mais velhos. A cor das velas que eu já vi na Umbanda são o branco, que é comum a todos os orixás, porque irradia todas as cores. Já vi o vermelho, que é a cor que eu dou, vermelho, que é a cor que eu dou, que simboliza o sangue que dá a vida. E o azul escuro, que simboliza a fundição do aço. Quando está fundindo o aço, cria aquela chama amarelada e por dentro uma chama azul. Aquela chama azulada representa a fundição, o fator de Ogum, que é a fundição do aço, a fundição do ferro. Já vi alguns terreiros darem verde para Ogum. Já vi alguns terreiros darem laranja para Ogum. Qual que está certo, qual que está errado? Você tem que seguir a sua doutrina. Na dúvida, dê a cor branca. A cor branca irradia todas as cores. E volto a dizer para vocês, o importante não é a cor da vela, e sim a chama e a intenção que você coloca. De nada adianta você colocar uma cor que seu pai de santo mandou, que sua mãe de santo mandou, ou que você se sente bem, você quer colocar essa cor. Se a sua intenção está carregada de negatividade, se a sua intenção está cheia de animosidades, se a sua intenção está cheia de rancor, de ódio, de ira, de nada adianta. Você tem que ter uma intenção boa, você tem que ter uma conexão boa com o orixá, você tem que aprender a se conectar do modo divino e não do modo profano. Assim é uma conexão religiosa, assim é uma conexão, vamos chamar digna dos orixás, com intenção. E volto para o terreiro também, quando você vai praticar a sua religiosidade dentro do terreiro. De nada adianta você vestir o branco, de nada adianta você vestir as suas guias se você é carregado de ira, carregado de mágoas, carregado de rancor, carregado de ódio, prepotente, querendo sempre ter razão. Ogum é austero, Ogum é rígido, mas em nenhum momento ele é prepotente. Em nenhum momento ele é desrespeitoso com a criação de Deus. Então, coloque sim uma chama e uma intenção boa na cor da vela, que teu pai de santo, que tua mãe de santo, ou que você se sentir à vontade. É verdade que para todas as oferendas de Ogum precisa ser de metal, até as guias. Ogum é senhor do aço, Ogum é senhor do ferro. Então, é natural que o elemento que eu vou colocar em uma oferenda, em um assentamento, em uma firmeza, tenha algo ligado ao elemento principal de Ogum, que seria o aço. É natural. Agora, dizer que tudo precisa ser de metal e de aço, aí não. Porque eu conheço até assentamentos que é de porcelana. Eu conheço fios de conta de guias que são de cristais. Conheço guias também que são de hematitas. Mas conheço guias que são de cristais vermelhos, cristais azul. Então não, isso é um mito. É um mito, que tem que ser tudo de ferro. É um mito isso. Porque a própria lança de Ogum, ela tem um pedaço de madeira para sustentar as pontas que é de ferro. Ah, mas a lança de Ogum é de ferro, é toda de ferro. Tá certo que Ogum é orixá, né? Ogum é orixá, ele vai conseguir levantar todo aquele peso e atirar. Mas uma lança realmente normal, ela só tem a ponta de ferro, tem a ponta de aço, para a pessoa poder levantar e atirar. Se não haja braço. Eu sei que Ogum pode tudo, mas
Nós temos que entender também, não é? Qual que é o ponto de força do Divino Pai Ogum? O ponto de força do Divino Pai Ogum são as estradas, são os caminhos. O caminho. E tem pessoas que dão a linha de ferro, ou seja, o trilho do trem. Não em São Paulo, que é o trilho, que tem o trilho do metrô ali, né? Não. É o trilho do trem mesmo, que é caminhos abertos, vai trilhando para longe, a linha férrea. Ali nós temos um caminho trilhado com ferro, com as vias, né? Um negócio de ferro, as britas ali segurando. Eu já me vi ali numa trilha de trem, já louvando o Pai Ogum. No trilho de trem, esse é os caminhos abertos, caminhos, estradas, é o ponto de força de Senhor Ogum. E o que eu posso colocar numa firmeza, assim, sem poluir o local, se eu for dar uma oferenda de Pai Ogum? Ora, eu sempre falo, por isso que não precisa ser de metal. Se fosse tudo de metal, eu teria que ter um copo de aço, um copo de estanho, um copo de ferro, agora para deixar numa oferenda de Ogum, não é isso? Até mesmo a garrafa teria que ser de ferro, mas a garrafa normalmente são garrafas de vidro. Agora, para você não poluir o local, você deve colocar em cuias de coco ou em cuias de cabaça. Despeja o líquido na cuia de cabaça, na cuia de cabaça ou na cuia de coco, forra o chão com folhas que você vai pegar no mesmo local ali e forra completamente o chão e se conecta e se liberta com o Pai ali, se liberta seu espírito, liberta sua alma para se conectar com o Pai, que são elementos que você precisa para se conectar com o Pai. Detalhes, mais detalhes como banhos que vocês precisam, ervas de Ogum, mais otás de Ogum, como você fazer uma firmeza de Ogum na sua casa, sem ter que se deslocar ao ponto de força, eu lhe aconselho novamente, entre no nosso curso Método Me Fundamento, está aqui na descrição do vídeo, pauloludogero.com, já entre na próxima lista de espera. Eu tenho certeza que esse curso vai fazer a diferença na sua vida e vai fazer com que você se conecte com seus guias, com seus orixás com total confiança. Olha, dentro da energia de Ogum, por exemplo, na minha casa, eu posso fazer uma plantação ali de espadas de São Jorge, posso colocar um vaso de espada de São Jorge ali, e ali naquele vaso de espada de São Jorge, de lanças de Ogum, eu posso realizar uma oração ali e me conectar com o próprio orixá, com vasos, com plantações dentro da minha casa, fora da minha casa no quintal ou dentro da minha casa, com espadas de São Jorge, com lanças de São Jorge, que são elementos ligados a esse amado orixá. E, pra você ver, você pode comprar um vasinho pequeno, não precisa ser um vaso grande, é um vaso pequeno, mas aquela planta representa a vibração. E você tendo essa planta dentro da sua casa ou no quintal da sua casa, você pode buscar uma conexão e até mesmo fazer uma proteção, pois dentro do curso MMF eu ensino a fazer um vaso de proteção. Olha só que interessante, né? A vibração desse Pai, desse amado orixá. O que posso colocar no meu altar para simbolizar o amado Pai Ogum? Eu tenho no meu altar uma imagem de resina de Ogum orixá, um Ogum africano orixá. Eu ganhei também uma imagem de São Jorge, guerreiro, para simbolizar o orixá. Como foi ganhado, eu não desfaço da imagem. Ela está sincretizada com um Ogum ali. Mas eu posso também ter uma granada, que é uma pedra de Ogum. Posso também ter uma hematita, que é uma pedra de Ogum. É muito importante você entender que de nada adianta você ter uma imagem enorme, uma pedra enorme, se você não tem o principal elemento para poder você se conectar com um orixá no seu altar, que é a sua fé. Se você não tem fé, de nada adianta, nem a imagem, nem a pedra, nem a planta, nem nada. Você tem que desenvolver a fé. Como que eu me desenvolvo a fé? Eu acredito que seja através do conhecimento. Acredito que seja através do entendimento. Eu não quero acreditar que para você ter fé em algo tem que ser sempre através da dor. Sim, é verdade. Muitas pessoas alcançam a fé através da dor, através de uma graça, de uma necessidade que teve. Mas eu prefiro acreditar que as pessoas também, com o conhecimento, adquirem a fé, adquirem o amor
e adquire uma esperança. Eu acho muito melhor você se conectar com o orixá através do amor, através da fé, do que através da necessidade. As necessidades são realidade na nossa vida. E nós vamos, em momentos, nós vamos clamar sim para o orixá. Nós vamos clamar sim para o pai, para a mãe, que eu preciso disso, preciso daquilo. Isso é verdade, nós vamos. Mas eu não devo usar o orixá, não devo usar a mãe como muleta. Eu tenho que fazer de tudo da minha parte para que eu nunca precise ficar chamando eles para resolver problemas da minha vida, porque eles já me auxiliam na minha vida. Olha, Ogum já se mostrou para mim numa situação muito importante na minha vida. Aqui nesse espaço que vocês estão vendo, eu dei aula de doutrina umbandista para crianças. Foi onde nasceu o livro Axé Mirim. Então, as crianças da minha casa e as crianças da comunidade vieram, porque eu espalhei para toda a comunidade. Falei, estou dando aula de doutrina umbandista para as crianças, vai ter lanche de graça, vai ter bebida de graça e o curso é gratuito. Era gratuito. As crianças do meu terreiro, então nós tínhamos umas 6, 7 crianças no terreiro, e acabaram vindo crianças de outros terreiros, acabaram vindo crianças de outras casas, e até mesmo crianças que não tinham a Umbanda como religião. A casa encheu. Nós dávamos lanche para elas tinham um momento de lanche, tinha crianças que vinham por causa do lanche, é verdade seja dito. E tinha uma menina, chegou um dia, ela estava triste, eu falei, mas o que aconteceu? Nada. E triste. E ela não era assim. E era a aula de Ogum ali. E o pessoal que me ajudava foi lá tentar conversar com ela, foi conversar com a mãe dela também, que a mãe dela acompanhava e falou, não sei, ela está assim, já vai fazer a semana inteira. Eu pensei que aqui hoje ela ia se alegrar e nada. E aí a gente ficou em nada. Quando nós fizemos a aula de Ogum, que era a aula de Ogum, chegou a hora do clamor de Ogum, né? Nós cantamos um ponto de Ogum Choroquê. E eu ensinei eles a dançar para Ogum. E nos movimentos que ela estava dançando para Ogum, eu vi ela fazer assim, ó, dar um passo para trás, ficar trêmulo. Eu até cheguei perto dela pensando que ela ia cair, e eu senti uma energia saindo dela. Quando terminou de dançar, ela falou, nossa, na hora de dançar eu senti como se tivesse arrancado alguma coisa de mim. Arrancado? Mas você está bem? Não, agora estou me sentindo melhor, não estou mais me sentindo sufocada. Ogum me valeu naquele momento. Ogum valeu a limpeza espiritual da menina que estava aqui fazendo aula com a gente. Que momento lindo. Dica de conexão com o Pai Ogum, para você se conectar com o Pai Ogum. Vamos dar uma dica aqui para você se conectar com o Pai Ogum. Bom, primeiro você tem que buscar se ordenar. E se se ordenar, você vai escolher um dia, porque você tem que se ordenar. Se você quiser escolher a terça-feira, que nós damos a terça-feira, escolha a terça-feira. Se não, o dia que você quiser. Mas escolha um dia, escolha um horário, se programe, se ordene, para que você possa se conectar com Ogum. Acenda uma vela branca e com a vela acesa, você eleve seus pensamentos. Imagina você caminhando na estrada, imagina você caminhando na trilha de ferro, imagina você viajando pela estrada, e aí você clama para que Ogum coloque o seu elmo sobre sua mente, purificando os seus pensamentos, te envolva em seu manto e que com sua lança te direcione ao caminho reto que tem que seguir para Pai Olorum. Respira fundo 3 vezes, respira, e aí você pede para que o Senhor Ogum abra os seus caminhos na sua vida. E ali você fica por mais alguns minutos respirando profundamente, até que você se sinta bem e deixe Ogum agir na sua vida. Uma curiosidade de Ogum que eu queria falar aqui para vocês. Existe a palavra que significava patacuri. A saudação é Saravá Ogum, Ogunhê, meu pai. E muitas pessoas falam patacuri Ogum e não sabem o que significa. Patacuri significa levante a espada, Ogum, e corte todo o mal. É isso que significa patacuri Ogum. Então, tome cuidado quando você vai pronunciar esta palavra. Use sempre essa saudação, Saravá Ogum. Axé!